Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Cura de um paralítico. Entrando de novo em Cafarnaum, depois de alguns dias, souberam que ele estava em casa. E tantos foram os que se aglomeraram que já não havia lugar nem à porta. E anunciava-lhes a palavra. Vieram trazer-lhe um paralítico, transportado por 4 homens. E como não pudessem aproximar-se por causa da multidão, abriram o teto à altura do lugar onde ele se encontrava e, tendo feito um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Jesus, vendo sua fé, disse ao paralítico: Filho, teus pecados estão perdoados. Ora, alguns dos escribas que lá estavam sentados refletiam em seu coração: Por que está falando assim? Ele blasfema. Quem pode perdoar pecados a não ser Deus? Jesus imediatamente percebeu em seu espírito o que pensavam em seu íntimo e disse: Por que pensais assim em vossos corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico: Os teus pecados estão perdoados, ou dizer: Levanta-te, toma teu leito e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecados na terra, eu te ordeno, disse ele ao paralítico: Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. O paralítico levantou-se e, imediatamente, carregando o leito, saiu diante de todos, de sorte que ficaram admirados e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca vimos coisa igual. Comentários dos Pais da Igreja. São Beda. Uma vez que piedade celeste não abandona os homens carnais, sem que a eles também conceda a graça de sua visitação, pela qual também eles são capazes de tornarem-se espirituais, depois de ir ao deserto, o Senhor regressa à cidade. Por isso é dito, entrando de novo em Cafarnaum, depois de alguns dias. Santo Agostinho. Mateus, por seu turno, narra o milagre que se segue como realizado na cidade do Senhor. Já Marcos o narra em Cafarnaum, coisa que seria dificilmente resolvida se Mateus também tivesse designado Nazaré. Mas, como a própria Galiléia pode ser dita a cidade de Cristo, pois Nazaré era na Galiléia, quem duvidará que o Senhor fez isto em sua cidade, tendo-o feito em Cafarnaum, cidade da Galiléia, em especial porque a mesma Cafarnaum de tal modo se sobressaía na Galiléia que era tida como metrópole. Ou Mateus omitiu o que se realizou depois que ele voltou à sua cidade até que viesse a Cafarnaum, e assim ligou o episódio do paralítico curado, acrescentando: Eis que lhe apresentaram um paralítico, depois de ter dito que voltou para sua cidade. Pseudo Crisóstomo. O Mateus disse que sua cidade era Cafarnaum porque ia até lá com maior frequência e lá realizava muitos milagres. Segue-se. Souberam que ele estava em casa, e tantos foram os que se aglomeraram que já não havia lugar nem à porta. Com efeito, o desejo de ouvir superava o esforço de se aproximar. Depois disso, introduzem o paralítico, sobre o qual também falam Mateus e Lucas. Por isso se segue. Vieram trazer-lhe um paralítico, transportado por 4 homens. E encontrando a porta obstruída pela multidão, não puderam de modo algum por ela entrar, mas, esperando aqueles que o conduziam que ele pudesse obter a graça da cura,
e, com trabalho, erguendo o leito, introduziram o paralítico com o leito diante do Salvador, depois de terem descoberto o teto. Segue-se. Jesus, vendo sua fé, disse ao paralítico: Filho, teus pecados estão perdoados. Não disse a fé do paralítico, mas daqueles que o levavam. Com efeito, acontece algumas vezes que alguém recupere a saúde pela fé de outrem. São Beda. Deve-se observar seguramente quanto é eficaz diante de Deus a fé própria de cada um, uma vez que foi tão forte a fé alheia a ponto de, repentinamente, levantar-se um homem inteiro, salvo interior e exteriormente, e as faltas de uns serem perdoadas pelo mérito de outros. Teofilacto Diócrida. Ele também viu a fé do próprio paralítico, e com efeito, este não se deixaria conduzir se não tivesse a fé na cura. São Beda. Prestes a curar o homem da paralisia, o Senhor antes desmancha os laços do pecado, para mostrar que, pelo vínculo das culpas, tinha ele sido condenado com a destruição dos membros do corpo, e que não poderia ser curado com a recuperação destes a não ser que aquelas fossem perdoadas. Extraordinária humildade. Chama de filho aquele que é desprezado e débil, dissolvido em todas as junturas dos membros, aquele que os sacerdotes não se dignariam de tocar. Ou certamente, filho, porque são-lhe perdoados os seus pecados. Segue-se. Ora, alguns dos escribas que lá estavam sentados refletiam em seu coração: por que está falando assim? Ele blasfema. São Cirilo de Alexandria. Acusam-no de blasfêmia, lançando uma sentença de morte. Havia, pois, na lei uma ordem segundo a qual quem quer que blasfemasse contra Deus deveria ser punido com a morte. Aplicavam-lhe esta pena porque se atribuía o poder divino de perdoar os pecados. Por isso se acrescenta: quem pode perdoar pecados a não ser Deus? Com efeito, somente o juiz de todos tem o poder de perdoar os pecados. São Beda. Aquele que perdoa também por meio daqueles a quem atribuiu o poder de perdoar. E por isso se prova que Cristo é verdadeiro Deus, pois pode perdoar os pecados como Deus. Erram, pois, os judeus que, embora creiam que Cristo é Deus e pode perdoar os pecados, não creem que Jesus é o Cristo. Mas, de modo muito mais demente, erram os arianos que, completamente vencidos pelas palavras do Evangelho, não ousam negar que Jesus é o Cristo e pode perdoar os pecados, mas, não obstante, não temem negar que ele seja Deus. Mas ele, querendo salvar os pérfidos, pelo conhecimento das coisas ocultas e pela força das obras, revela que é Deus, pois se segue. Jesus imediatamente percebeu em seu espírito o que pensavam em seu íntimo, e disse: por que pensais assim em vossos corações? Com o que se revela como Deus, que pode conhecer as coisas ocultas do coração, e, de certo modo, calando fala. Com a mesma majestade e o mesmo poder com que examino vossos pensamentos, posso também aos homens perdoar-lhes os delitos. Teofilacto Diócrida. Mas, conquanto tenham sido revelados seus pensamentos, permaneceram, no entanto, insensíveis, não entendendo com isso que tivesse o poder de perdoar os pecados aquele que conheceu seus corações, razão pela qual o Senhor certifica a cura da alma pela cura do corpo, demonstrando pelo visível o invisível, pelo que é fácil o mais difícil, conquanto eles mesmo assim não crescem. Os fariseus, com efeito, criam ser mais difícil curar o corpo como algo manifesto. Já a alma, uma vez que é uma cura invisível, creem eles ser mais fácil de curar, de tal modo que pensavam coisas do tipo: eis que ele deixa de curar o corpo e cura a alma invisível. Se tivesse mais poder, já teria curado o corpo e não se refugiaria no invisível. O Salvador, portanto, mostrando que pode fazer ambas as coisas, diz: o que é menos difícil? Como se dissesse: certamente, pela cura do corpo, que de acordo com a fé é mais fácil, mas a vós parece mais difícil, mostrar-vos-ei a saúde da alma, que é mais difícil.
Pseudo Crisóstomo. E uma vez que dizer é mais fácil que fazer, havia ainda uma objeção, pois a obra ainda não era manifesta. Por isso acrescenta: pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecados na terra, eu te ordeno. Como se dissesse: como desconfiais da palavra, apresentarei uma obra que confirme o invisível. De modo significativo, disse: o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar os pecados, para mostrar que o poder da divindade uniu-se à natureza humana em união indivisível. Porque, conquanto se tenha feito homem, permaneceu sendo o Verbo de Deus, e se, pela dispensação, vivia com os homens na terra, não era, entretanto, proibido de realizar milagres e de conceder a remissão dos pecados. Com efeito, a humanidade não diminuiu em nada as propriedades divinas, nem a divindade impediu o Verbo de Deus de, imutavelmente e de modo verdadeiro, fazer-se na terra Filho do Homem segundo a carne. Teofilacto Diócrida. Disse, no entanto: toma o teu leito para maior certeza do milagre, mostrando que não era algo conforme a imaginação e simultaneamente, para mostrar que não apenas o curou, mas deu-lhe firmeza. Assim, ele não apenas atrai as almas para longe do pecado, mas concede-lhes força para realizar as ordens. São Beda. Faz-se então o sinal carnal para provar o espiritual, muito embora seja próprio do mesmo poder afastar tanto os vícios do corpo como os da alma. Por isso se segue: o paralítico levantou-se e, imediatamente, carregando o leito, saiu diante de todos. Pseudo Crisóstomo. Fez, em primeiro lugar, o que ele tinha vindo buscar, a saber, perdoando os pecados, curou a alma, para, depois, como duvidassem aqueles que não criam, trazer em meio ao público a obra, de modo que, por ela, fosse a palavra confirmada, e pelo que é manifesto, o oculto, isto é, para mostrar a saúde da alma pela cura do corpo. São Beda. É-nos dado conhecimento de que, por causa dos pecados, resulta um grande número de debilidades corporais. E talvez, por essa razão, em primeiro lugar, são perdoados os pecados para que, uma vez removidas as causas da debilidade, seja restituída a saúde. Com efeito, por 5 motivos, os homens são atormentados pelos estorvos da carne, ou para aumentar os méritos, como Jó e os mártires, ou para conservar a humildade, como Paulo pelo anjo de Satanás, ou para reconhecer e corrigir os pecados, como Maria, irmã de Moisés, e este paralítico, ou para a glória de Deus, como o cego de nascença e Lázaro, ou para começar a condenação, como Herodes. É, no entanto, admirável a força do poder divino, a ponto de, sem nenhuma demora, por ordem do Salvador, uma rápida cura se seguisse. Por isso se segue, de sorte que ficaram admirados. Deixando de lado o que é maior, isto é, a remissão dos pecados, ficam admirados apenas com o que aparece, a saúde do corpo. Teofilacto Diócrida. Não é este paralítico aquele que João narra que foi curado. Com efeito, aquele não tinha consigo nenhum homem. Já este tinha 4. Aquele foi curado na piscina dos rebanhos, este numa casa. É, no entanto, um único aquele cuja cura é narrada por Mateus e Marcos. Em sentido místico, também agora Cristo está em Cafarnaum, na casa da consolação, isto é, na igreja, que é a casa do paralítico. São Beda. Enquanto o Senhor pregava na casa, não se cabia nem mesmo diante da porta, pois, enquanto Cristo pregava na Judéia, os gentios ainda não puderam entrar para ouvir. Eles a quem, no entanto, mesmo postos do lado de fora, Cristo dirigiu, pelos pregadores, as palavras de sua doutrina. Pseudo Jerônimo. A paralisia é a imagem do entorpecimento pelo qual o preguiçoso jaz na frouxidão da carne, tendo o desejo da salvação. Teofilacto Diócrida. Portanto, se eu, tendo dissolvidas as potências da alma, como um paralítico sem forças, sair em direção ao bem,
e for carregado pelos 4 evangelistas, serei conduzido a Cristo e ouvirei então: Filho, e os pecados me deixarão. Com efeito, alguém se faz filho de Deus por agir de acordo com os mandamentos. São Beda, ou porque 4 são as virtudes pelas quais o homem se eleva, pela confiança da inteligência, para merecer a salvação. Elas que alguns chamam de prudência, fortaleza, temperança e justiça. Desejam, por outro lado, apresentar a Cristo o paralítico, mas, com a turba posta no caminho, são impedidos por toda parte, pois muitas vezes a alma, depois da indolência do corpo frágil, desejando ser renovada pelo remédio da graça celeste, é retida pelos obstáculos dos velhos costumes. Muitas vezes, em meio às próprias doçuras da oração secreta e do diálogo como que suave com o Senhor, a turba dos pensamentos que se intrometem opõe-se ao gume da inteligência, para que Cristo não seja visto. Não se deve, pois, permanecer do lado mais baixo, mas deve-se buscar o teto da casa, isto é, a sublimidade da Sagrada Escritura, e meditar sobre a lei do Senhor. Teofilacto Diócrida. Mas de que maneira serei carregado até Cristo se o teto não for aberto? O teto é, pois, o intelecto, que se sobrepõe a tudo que há em nós. Este tem tanto de terra quanto tem em volta coisas de barro, isto é, terrenas. Mas, se esta força for aliviada, o intelecto será em nós libertado. Depois disso, que este se submeta, isto é, que se humilhe. Não é, pois, conveniente se exaltar pelo fato de ter sido o intelecto libertado, mas sim que se humilhe ainda mais. São Beda. Ou, uma vez aberto o teto, o doente é submetido, pois, descobertos os mistérios da Escritura, chega-se ao conhecimento de Cristo, isto é, pela piedade da fé, se desce até sua humildade. Já pelo fato de o doente ser posto no chão com o leito, indica-se que Cristo deve ser conhecido pelo homem ainda posto nesta carne. Erguer-se do leito é o ato pelo qual a alma se arranca dos desejos carnais em que jazia adoecida. Tomar o leito é separar a própria carne, corrigida pelos freios da continência e por meio da esperança dos prêmios celestes, dos prazeres terrenos. Ir para casa depois de tomar o leito é chegar ao paraíso. Ou o homem saudável que tinha estado doente leva o leito de volta para casa quando a alma, tendo recebido o perdão dos pecados, se conduz, com seu próprio corpo, para sua conservação interna. Teofilacto Diócrida. É conveniente também levar o leito, isto é, o corpo, para o trabalho do bem. Teremos então forças para alcançar a contemplação, de tal modo que os pensamentos que estão em nós digam: nunca tal vimos, isto é, nunca discernimos, assim como agora, curados da paralisia. Com efeito, quem foi purificado do pecado, vê de modo mais puro. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós, e até amanhã. Christus,